Então vamos lá, vamos ler nossa... Bom dia, Thalita, bom dia. Vamos começar lendo a palavra. Nós estamos lendo essa semana Romanos 12, né? Romanos 12, 1 e 2. Bom dia, Lília, seja bem-vinda, lindona. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom dia, Carol, sejam bem-vindas, meninas. Então, eu estou muito feliz nesses dias, estou muito animada, né, com esse assunto. Por quê? André, são sofrimentos, sim, são sofrimentos. Eu estou animada pelo que está por vir, né? O que Deus está preparando para mim e para você, né? Para nós nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo especial da graça e do favor de Deus, onde Deus quer movimentar a nossa vida, quer movimentar as águas, né? Tem uma passagem muito linda na palavra de Deus que fala que as águas se movimentavam, né? Lá na época de Jesus, né? E quando as águas se movimentavam, quem descia as águas era curado, né? Bom dia, João, seja bem-vindo. E aí, então as águas elas se movimentam para a cura. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito fecundo de cura. Então Deus quer nos curar, e para isso Ele está movimentando as águas. Bom dia, Adri, seja bem-vinda. Ele está movimentando as águas, mas no primeiro momento, movimentar as águas não é uma coisa muito agradável, a gente não sente muito bem quando as águas estão se movimentando, né? Por que a gente não se sente muito bem? Porque movimentar as águas mostra e fala de nossas emoções voltando, né? De nossas histórias voltando, vindo à tona, movimentando essas águas, e muitas vezes, muitas vezes nós não queremos mexer. Tem situação na nossa vida, nem de todas, tá? Todo mundo é a mesma coisa, não muda não. Mas tem situações que eu vivi, que você viveu, que nós preferíamos apagar com a borracha e nunca mais voltar. Nós vamos fazer isso, né? Nós vamos apagar com a borracha, mas sem voltar lá atrás não é possível apagar. Porque o que é apagar? Apagar não é perder a memória, né? Ninguém quer perder a memória. Apagar significa ressignificar. Ressignificar. E o que é ressignificar? É dar um novo significado. Por que acontece? O que gerou bloqueio em nós, que foi acontecido na infância, tem um olhar. E que olhar é esse? O olhar da criança. Então, quando eu olho para minha história e eu me emociono, na verdade, quem está se emocionando é a criança. Não é o adulto, é a criança, né? Então, por exemplo, tem situações, né? Inclusive foi uma situação que eu vivi, descobri agora muito recentemente. Eu sabia que existia, mas eu precisei voltar recentemente. Rejeição. Rejeição onde? Lá atrás no útero. Isso me gerou tanto sofrimento durante tanto tempo na vida, só que quando eu voltei com esse outro olhar, para dar um novo significado, eu entendi, essa pessoa adulta aqui entendeu o que a criança de Andréia não entendia. E eu dei um novo significado. Hoje nós somos adultos, né? Estamos aqui numa sala de adultos, né? Então todos nós sabemos, por exemplo, uma gravidez. Todos nós sabemos o peso que é uma gravidez. A minha filha, segunda, tá grávida agora, né? Então, assim, ela tá casada no momento que eles queriam o filho. Então, é maravilhoso. A gravidez, ela é muito maravilhosa, né? Ela traz uma renovação, uma esperança. Tudo é festa, né? Acho engraçado que ela filma, às vezes, a barriga mexendo, né? E manda pra gente, né? Bom dia, Vivi. Seja bem-vinda. Laísa, Nádia. E aí, é tudo alegria. Mas a gente tem noção, né? Quem não teve uma gravidez no momento indesejado, a gente tem noção. Eu não tive uma gravidez no momento indesejado, mas sabendo o peso que é uma gravidez, porque eu tenho 3 filhos, eu consigo entender o que é uma gravidez indesejada. E muitas vezes pode ser que aconteceu comigo, tá? E pode ter acontecido com você também ou com outras pessoas, de ter vindo de forma indesejada. E a criança recebe isso com um peso muito grande e leva esse peso para a vida inteira. Qual é o peso que uma pessoa que vem de uma gravidez indesejada, ou então de até tentativas de aborto, né? Não aconteceu comigo, mas pode ter acontecido com qualquer um aqui, é normal, né? Vamos dizer assim, são as fraquezas do ser humano, né? Então, se eu tivesse sido, ou se alguém foi tentado abortar,
E que dor que traz essa, né? Que rejeição é essa? É a dor da rejeição. É bloqueio de rejeição. E o que acontece? Quando eu tenho um bloqueio de rejeição nesse momento, porque tentaram me abortar, ou porque eu não fui desejado, ou porque eu vim numa hora complicada, tudo isso fica nas nossas memórias e aí eu vou levar isso para a vida inteira se eu não tratar isso. E como é que eu levo isso para a vida inteira? Eu vou ter um relacionamento, eu acho que a pessoa não está gostando mais de mim. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja me relacionando com alguém e a pessoa passa o dia todo sem falar nada comigo, sem me dar nem um bom dia, né? Não falou nada comigo. Aí, se eu tenho um bloqueio de rejeição, pode ser que a pessoa não falou comigo porque, sei lá, acabou a bateria de celular, ou porque estava num lugar sem sinal, ou porque estava muito ocupado mesmo e não teve condição, né? Mas se eu tenho um bloqueio de rejeição, o que eu acho? Eu acho que essa pessoa já não está mais tão interessada em mim como estava antes. Então, bloqueio de rejeição, como eu disse ontem, é uma lente. E aí, se eu tenho um bloqueio de rejeição, eu coloco a lente da rejeição. E, por exemplo, se eu passar perto de você e você não me cumprimentar, olhar... Sabe aquele negócio assim que olha assim e vira e não cumprimenta? Isso pode acontecer com tanta gente, né? Mas se eu estou usando naquele momento a lente da rejeição, eu vou olhar pra você que é minha amiga, que me conhece, que é meu amigo, e você não me cumprimentou e eu vou sentir aquela dor. Sabe a dor da rejeição? Mas não foi você que me rejeitou. A lente que eu estou usando, que é a lente da rejeição, me fez enxergar em você que você está me rejeitando. Mas talvez você não tenha nem me visto. E também se estiver me rejeitando, qual o problema, né? Aí que tá a questão, né? Então, na verdade, eu enxergo todos e toda situação com a lente do meu bloqueio. Por isso que é tão importante a gente tratar essas questões dos nossos bloqueios. E você pode saber, nós temos muitos bloqueios, nós temos que começar esse trabalho, né? Mas não é um trabalho que a gente faz só, é um trabalho que Deus faz conosco. Por quê? Porque Ele tem pressa. Que pressa que Deus tem? Deus está instaurando o reino dele na terra. E Ele tem pressa o quê? Para você viver o melhor dele, a vontade boa, perfeita e agradável. O reino, a plenitude. Semana passada nós falamos o que é o reino, né? É a plenitude, é ter tudo aquilo que nós nascemos para ter, é ser tudo aquilo que nós nascemos para ser, é a plenitude, é o casamento maravilhoso, um casamento abençoado, as finanças abençoadas, debaixo do favor, maravilhosa, é o corpo no peso ideal, na saúde ideal, na disposição ideal, tudo maravilhoso, é o meu trabalho fluindo e prosperando, todas as coisas. É isso que Deus tem para nós. Mas quando eu estou usando as lentes erradas, as lentes da rejeição, ou eu resolvo isso rapidamente e tiro essa lente. E que lente que eu vou usar então? A lente do original, da essência. Então ontem eu falava, né, que a gente estava conversando, existe um eu da essência, ou antes de ontem eu acho, existe um eu verdadeiro, que é da essência, e um eu que criou, que se criou dentro de mim. E muitas vezes esse eu, que é o eu do bloqueio, que é um eu falso na verdade, mas ele está verdadeiro dentro de mim. E ele vai crescendo de uma tal forma que ele abafa o eu da essência. E aí de repente não é mais a minha essência, não sou quem eu sou que está lidando com você, que está respondendo às oportunidades. Não, quem está respondendo é esse eu gigante, o eu dos bloqueios. E são muitos bloqueios, né? Como eu disse, eles são criados na infância, são criados através de situações dolorosas na infância, e os bloqueadores são os adultos que nos fizeram sentir aquela dor. E quem são esses adultos, né? Quem tem acesso a essa criança. E quem tem acesso a essa criança? Primeiro os pais. Os primeiros bloqueadores são os pais, depois vem os pastores, vem os padres, vem os parentes, os primos, as pessoas, os professores, as pessoas que têm contato. Só que muitas vezes o que nós fazemos? Nós ficamos tentando atirar nessas pessoas. Eu tenho problema com minha mãe, meu pai é muito difícil, meu pai me abandonou, minha mãe não me entende, meu marido não sei o que, minha amiga não sei o que. Então eu começo a achar donos, né? Eu começo a achar pessoas para receber os meus tiros. Eu começo a atirar para todo mundo, atirar. E o que acontece? Eu erro o alvo. Porque o alvo não são as pessoas, por mais difíceis que elas possam parecer. O alvo que eu tenho que acertar são os bloqueios que existem dentro de mim. Esse o alvo. Por isso que Paulo falou em Efésios, não é contra homens de carne e sangue, mas nós demoramos tanto de entender esse negócio, não é contra as pessoas, não é destruir meu chefe, não é acabar com meu marido, não é terminar a relação com minha mãe, o meu pai, não são pessoas, não é contra homens de sangue e carne.
mas são contra aquelas forças que estão dentro de nós, que vieram desses bloqueios. E quem fez isso, gente? Quem fez isso? Quem fez acontecer tudo isso? O inimigo de Deus, que já sabia por que você vinha nesse tempo, já sabia a que você tinha direito. Então o inimigo de Deus sabe o poder que nós temos e o acesso que nós podemos ter a tudo que Deus tem para nós, porque nós somos filhos. Esse que é o problema para ele, né? Nós somos filhos, ele não é filho. O inimigo de Deus não é filho, é uma criatura que se rebelou, mas nós somos filhos. Então ele sabe do nosso poder, ele sabe do que nós temos direito. Então nós somos filhos, se filhos herdeiros, não é assim que está escrito na palavra? Se filhos herdeiros, herdeiros de tudo isso que está aí. Só que o que acontece? Ele vem e nos confunde na infância. E muitas vezes, às vezes o nosso propósito é tão grande na Terra, né? Nós temos tanta coisa para viver na Terra que ele bloqueia uma geração antes, que são a geração dos nossos pais, uma geração mais ainda anterior dos nossos avós, para garantir que você fique bloqueada. E você pode passar uma vida inteira nisso ou não. Eu escolho ou não. E você escolhe o quê? Eu escolho ou não, né? Não vou passar uma vida inteira bloqueada. Até comentei ontem, né? Que eu tô passando por tanto desbloqueio nesse tempo, né? Nesse período aí. Esse período de pandemia foi muito forte pra mim, assim, acho que pra você também. E eu tenho muitos... Eu tô sendo desbloqueada em muitas coisas. E eu tenho 50 anos, né? Então eu falei, Deus, eu não aceito não viver menos do que 50 anos, não aceito. Porque se eu passei 50 anos com tantos bloqueios, eu tenho que viver pelo menos mais 50 agora desbloqueada, né? Dentro da essência, dentro do que eu sou, né? Então, o que nós precisamos fazer, então, seja todo mundo bem-vindo aí, quem tá chegando, muita pessoa linda aqui chegando agora. E o que nós vamos fazer, então? Esse olhar para dentro, nós precisamos descobrir. O que é descobrir? É tirar a coberta, né? Então está tudo coberto ali dentro e nós vamos mexer nessas questões com muita coragem, né? A Bíblia fala muitas vezes, ser forte e corajoso, enfrenta o que tem que enfrentar, né? E os bloqueios, eles são tantos e nós precisamos primeiro ir identificando esses bloqueios que estão nos segurando, esse outro eu que cresceu dentro de nós, e nós precisamos ir descobrindo isso, então nós temos que ir encontrando quais são os bloqueios. E a partir do momento que tem consciência, não aceitar o bloqueio. E aí fazer perguntas, como é que eu descubro meus bloqueios? Fazendo perguntas, faço perguntas para mim mesmo e faço perguntas para Deus, né? Então, por exemplo, se eu sentir que você se desfez de mim, que você não me tratou bem, eu tô aqui com meu óculos da rejeição, né, coloridão aqui, óculos da rejeição, e aí eu passo por você e eu sinto que você fez qualquer coisa comigo, e eu posso perguntar, por que eu senti isso? Por que eu senti isso? Por que eu senti essa rejeição? Por que eu senti essa dor? Que agonia é essa? Ou então, na hora eu vou e falo mal de alguém, né? Então você passou com a roupa e aí eu vou e critico a sua roupa. Tá curta demais, tá transparente, tá não sei o que, tá ridículo, piriguete, não sei o que. E aí eu vou em cima, assim, da sua imagem. E às vezes eu não falo com ninguém, mas eu pensei, né? Nossa, que ridículo. Nossa, que horror, pra que é isso, né? Pra que isso? Pra que mostrar isso? Pra que fazer isso? Então essa agonia, essa insatisfação, essa chateação que vem, que às vezes na verdade tá vindo mais é uma mágoa, tá vindo mais é um sentimento mais poderoso, que eu acho que eu tô só dizendo que você tá vestindo a roupa errada, não tem muito mais coisa por trás disso. E aí então, ao invés de engolir isso, eu pergunto, por quê? Por que eu estou criticando ela? Por que eu tô sentindo isso? O que tá acontecendo? Peraí, e por quê? Eu preciso achar a raiz da coisa. E eu não pergunto pra você, eu não pergunto pra ninguém, eu pergunto pra mim e pergunto pra Deus. Se eu não conseguir encontrar, eu falo, Espírito Santo, me revela. Por que eu tô achando isso tão ruim? Por que isso tá me incomodando tanto? Me revela. E adivinha o que vai acontecer? Ele revela, né? Ele revela todas as coisas. Se eu quero ver, ele revela todas as coisas, né? Então isso é importante para quê? Para ir tratando. E às vezes eu penso que meu problema é você, e meu problema tão é você, meu problema tá lá na infância, tão longe de ser você, né? Você é só o alvo que eu tô tentando atirar, né? E vou errar sempre, pra sempre, né? E aí eu volto então lá atrás e eu descubro o alvo, né? E o alvo é uma dor na infância, né? Que me faz sentir bloqueios como culpa, como rejeição, como o bloqueio de religiosidade, não merecimento, né? Eu começo a achar que todo mundo pode e eu não, de sexualidade. Eu tenho falado muito de sexualidade e aí as pessoas falam assim,
Ah, André, mas pra que isso, né? Principalmente pra pessoa que já tá, às vezes, casada, tá mais velha, não sei o que e tal, então decidiu não casar mesmo, quer ficar sem casar. Pra que ficar mexendo negócio de sexualidade? Não precisa, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então, se tem alguém que não sente prazer, tá ali com sua esposa tá ali, tá um relacionamento e tudo bacana, abençoado o relacionamento, mas tá faltando, não está ainda debaixo do favor completo, porque não tem ainda a beleza da sexualidade. Tudo que Deus faz é bom. Então tá, eu vou começar a me perguntar, eu não estou sentindo, então eu não tenho prazer, eu não tenho orgasmo, eu não tenho uma vida frutífera, né, nessa área da sexualidade, já tive filhos, mas eu não consigo sentir nada. Essas questões têm que ser perguntadas. Por que que eu não sinto? Por que que eu não gosto do sexo? Por que que eu não gosto de ter essa intimidade? Porque não é a pessoa. Tá lá atrás. Talvez foi um bloqueio que você recebeu ali de alguém que mexeu com você, ou então alguém de falar com você. Né? Eu lembro assim de coisas de ouvir minhas avós, né, minha mãe falando assim que sexo é ruim. Né? Então tinha muito isso, né? Por que isso? Para garantir um controle sobre as filhas, né? Não, sexo é ruim, né? É só homem que aproveita, a mulher só sofre, sexo é sujo. Então eu nunca tive nenhum problema de abuso, mas isso também é um abuso. Quando eu escuto essas inverdades, né? Porque ontem eu falei, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Deus faz o sexo perfeito e o diabo vem e rouba isso e mostra o lado ruim da história, porque na verdade o sexo é bom. Foi Deus que fez. Todas as coisas Deus fez e Deus fez bom. Só que vem e confunde. Confunde também paternidade, né? Deus fez homem, mulher e os filhos que vêm disso aí. Então tem pai, tem mãe, todo mundo tem pai, tem mãe. Aí você fala, André, eu não tenho pai, mas não tem como. Não tem como, só Jesus não teve pai fisiológico, né? Então você fala, não, eu não tenho pai, para tudo, peraí. Eu não tenho pai, peraí, por que eu acho que eu não tenho pai? O que tá acontecendo? Vamos mexer nesse negócio. Né? A gente ouve isso, né? Eu não tenho pai. Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Tá, mas a minha mãe me abandonou. Tá, e nós estamos falando de outro problema, então nós vamos então agora tratar isso. Né? A questão do abandono, da rejeição, nós temos que tratar. Mas dizer que eu não tenho pai, para começar, já é uma mentira, né? Então isso aí já tá precisando ser tratado. Então outra coisa também que eu já ouvi não, eu tô resolvida com esse negócio de homem. Quero homem na minha vida, mas não. Acende a luz, para tudo. Como é que esse negócio de não querer homem mais na sua vida? Onde é que tá o problema aí, né? Então, se foi rejeitado, não, aí você vai achar, né? Não, porque eu fui rejeitado, né? De repente, por exemplo, alguém foi abandonado na porta da igreja. Tá, aí o que ela vai pensar? Que quem abandonou ela na porta da igreja criou o bloqueio. Não, seu bloqueio vinha antes, é lá na infância. Você só encontrou alguém para reforçar a sua dor, né? Então o buraco é mais embaixo. Nós temos que mexer mais, cava mais que o buraco é mais embaixo. Tá mais embaixo a questão, tá na infância. Então provavelmente você pode ter sido abandonada pelo pai de verdade ou então só na sua imaginação. Às vezes é assim, o pai é tão trabalhador, é tão responsável e tudo, ele não conseguiu ficar com a gente, né? Tem muito isso, né? O pai correu, trabalhou ali 16 horas, era caminhoneiro, não sei o que e tal, e ele não ficava em casa. Por quê? Porque estava correndo para poder dar conta ali, às vezes, de muitos filhos, às vezes uma situação de muita escassez, né? Que é outro bloqueio. E aí você não teve colo de pai, você não sentou no colo do pai. Toda criança precisa sentar no colo do pai, receber o abraço do pai, e de repente você não teve isso, e aí vem então um bloqueio de paternidade. E aí o que acontece? Busca um homem depois que não atende ao padrão do que você sonha, mas atende o padrão da sua dor, e você sofre de novo com o homem. E depois sofre de novo, e nós vamos repetindo essa história. Isso que os bloqueios fazem conosco. É muito sério, é urgente trabalhar os bloqueios. Nós não respondemos às oportunidades, aos desafios da vida como nós deveríamos. Nós sempre respondemos com a nossa lente, a lente dos bloqueios, né, que nós temos. Por isso que é tão urgente tratar. Nós precisamos tirar essa lente para enxergar como Deus fez. E como Deus fez? Ele te fez a sua imagem e semelhança. E por Cristo você é filho, se filho herdeiro de todas as coisas, né? Então nós precisamos trabalhar muito nisso, né? Decidir querer saber os bloqueios é o início, é isso mesmo. A Lídia falou que eu decidi querer saber, você decide ver.
Depois que você vê, você assume isso primeiro. Provérbios fala, confessa e deixa. Então depois vem um processo. Depois que você traz a consciência, você fala sobre isso, ou com você mesmo, ou com Deus, ou com alguém, se você quiser. E depois disso vem o processo de deixar no passado o que é do passado. Que às vezes você pensa que deixou no passado, mas ele está vivo e grande dentro de você, talvez muito maior do que a sua própria essência. Vamos trabalhar mais sobre isso, né? Muito obrigada pela sua companhia, nós temos um trabalho grande pela frente, né? Por mim, por você, pelo reino de Deus que está sendo instaurado nesse tempo, nessa terra. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, fechando essa ideia no Thanks God Every Day de amanhã, sexta-feira.